Olá, meu amigo, olá, minha amiga, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês. Sejam todos aí muito bem-vindos e bem-vindos ao nosso espaço, o blog do João Maria Andari Tópico, seu blog Santo Nome. Você, pai, mãe, curioso, educação, aluno, aluna, professor, professora, sejam aí todos muito bem-vindos e todos muito bem-vindas. Gostaria de mandar um grande beijo para a minha amada Elisângela, um beijão para o meu amado filho Emmanuel, papai te ama de montão. Bem, meus amigos, minhas amigas, fazer uma indicação de leitura hoje. É a indicação de leituras número, se não me engano, é o 39, né? É o 39 mesmo. E vamos falar sobre um livro que eu gostei muito na época, ainda continuo gostando. É um livro que a minha irmã tinha em casa. Eu nem fazia graduação, né? Eu comecei a ler aquele livro e gostei muito do livro. Humberto Eco, Como se faz uma tese. Mas por que eu acho que esse livro é interessante, é muito, muito pertinente? Muitas pessoas, a gente vê os comentários, né? Na Amazon, a gente vê os comentários em alguns lugares, né? E falam que para a época aquele livro era bom, para a época de hoje. Meu amigo, o modo que você faz pesquisa não mudou. Os recursos que você tem hoje são diferentes. Mas o principal material, que é o aluno, que é a pessoa que está fazendo, o estudante, né? Que está fazendo a tese. Esse livro, Como se faz uma tese, na verdade, ele vai falar sobre tese só. Vai falar sobre outros tipos de trabalho acadêmico, tá? Então ele vai falar sobre como escolher o tema, perguntas assim pertinentes, que fazem parte do processo, né? Qual o tempo você vai levar para fazer aquele trabalho da sua tese, não é verdade? Ele fala sobre assuntos que eu acho que se perdeu com o tempo. Então, toda obra de um autor, ela tem que ser analisada, como vou dizer, realmente do ponto de vista de contribuição. Se eu, por exemplo, na época que eu li isso aí, era um simples metalúrgico, né, ex-aluno do Senai, né? E eu gostei muito e entendi bem o livro. Então, ele transformou para mim a impressão que eu tive, né? Ele pegou aquela linguagem complicada e conseguiu trazer para mim essa experiência que eu tive. Outras pessoas podem ter outras experiências, né? Mas enfim. Então isso aí me tocou muito. Outra coisa que ele fala no livro que eu achei importante, né? Humberto Eco, só para dar uma pesquisada aqui, ó. Ele também, ele fez muita coisa, o Humberto Eco. Ele foi professor lá na Universidade de Bolonha. Ele tinha cadeira titular de semiótica. Ele foi escritor, filósofo, semiólogo, né? Nasceu em Milão, já morreu, né? Morreu em 2016, né? Que Deus o tenha, dia 19 de fevereiro de 2016, né? Morreu. Ele fez romances incríveis, O Nome da Rosa foi ele que criou, né? Então, é uma pessoa que traz tudo isso para você. É isso que para mim é mais importante. Ele passa de uma maneira lúdica e às vezes bem-humorada. Quanto tempo você tem que terminar a sua tese, né? Se passar de 3 anos, você não conseguiu fazer, meu irmão, alguma dessas 3 coisas aqui você você viajou na maionese aí. Outra coisa que ele fala sobre os estudantes, né? E a dedicação para o aprendizado. Aí é uma questão ali que eu vejo que a gente tem que equacionar. Como que a gente vai equacionar isso? De um lado, você tem que aprender. Você tem que ensinar os alunos. Do outro lado, você tem muitos alunos. A qualidade vai cair, não vai? Qual é o ideal de alunos para que você possa orientar? Está compreendendo? O aluno que estuda de noite, de dia, tem alguma diferença? Aquele que estuda e trabalha, tem alguma diferença? Ele vai explicando isso no livro. Esse que é o mais interessante. Dali, ao ler o livro, você vê que tem temas ali que você pode fazer, se aprofundar naquilo. E às vezes as pessoas dão uma lida superficial e para parecerem cultos, né, ficam explicando cada coisa que não tem nada a ver, né? Por quê? Você pode falar que para a época foi bom, mas o que mudou? O que está produzindo de bom hoje em dia na universidade? Vamos falar sério.
em termos de doutorado aí, de monografia, tudo repetido, não tem nada novo no front, falar a verdade, né? Tem pessoas que podem ficar chateadas comigo por causa disso, mas o que eu vou falar? Essa aqui é a realidade, né? Então, o Humberto Eco, ele te apresenta a academia, parece que ele pega você na sua mão assim, ó, olha, tem isso aqui, tem esses passos aqui, ó. Se você abraçar essa ideia, você vai levar para a vida toda. Tá compreendendo? E essa vivência que ele tem nas disciplinas que ele estudou e na cultura que ele tem, ele passa para você. Passa o legado, pega quem quiser. E os estudantes hoje em dia, como que estão? Como estão chegando o nível dos estudantes hoje em dia? Estão no mesmo nível dos estudantes do passado? Como é que está? Quais são as novas contribuições? Então, são questões que nós podemos discutir aqui ad infinitum aí, né? Vamos dizer assim. Mas é um livro, no meu modo de entender, muito importante. Tem um outro livro que eu gosto muito, deixa eu ver se eu pego ele aqui. Esse tá difícil, tá bem aqui embaixo, mas eu vou pegar, hein? Pegamos, né? Antônio Joaquim Severino. Também acho muito bacana esse livro aqui, ó, Metodologia do Trabalho Científico. Diretrizes para um trabalho didático científico na universidade. Então, esses dois livros, ao meu ver, quando você lê esses livros aqui, o autor também faz a mesma coisa. Eu gosto mais do Humberto Eco. Mas o Joaquim Severino aqui me ajudou muito também. Tá compreendendo? Então, você, meu amigo, minha amiga, que me ouve, você não é graduada, você não é nada. Se você ler esses livros e seguir os passos deles e tentar buscar sobre um tema, você tem que ver se o material está disposto para você. Você vai falar sobre o quê? Ah, eu vou fazer uma monografia sobre a história da manicure do Brasil. Um exemplo. Qual o material que você vai usar? Qual que é a referência? Qual o autor ou autora que é referência, que fez história no Brasil sobre esse tema? Tá fácil para mim encontrar esse material? Por exemplo, sobre economia, Adam Smith é um dos ícones da economia mundial. Né? Você vai estudar economia, você vai ter que ler sobre esse autor. Mesmo na pedagogia, você vai ter aula de gestão educacional, você vai falar sobre esse autor aí. Tem jeito. Ele está lá presente. Se você for fazer uma tese sobre ele, ou uma monografia, qual que é o material que você pode ter? É o livro do autor, dele. Essa é a fonte primária. E as fontes secundárias são pessoas que estão falando dele. Um exemplo, que ele dá no livro também, o Humberto Eco. Então, se você, minha amiga, meu amigo, independentemente de onde você esteja, se você fizer isso, se você começar a fazer isso, fazer um blog aí, faz um blog onde você vai escrever seus pensamentos. Se você segue, vou fazer duas páginas sobre um assunto que eu quero falar aqui, começo, meio e fim. É isso aí, começa a exercitar isso. Escrever num papel, né? É muito importante você escrever, né? Eu gosto sempre de estar escrevendo, né? Porque aqui, ó, tá vendo? Ó? Escrever, tomar nota das coisas, né? Grifar, é muito importante isso, porque faz parte do processo. Você tem que escrever. Vai te ajudar na memorização, por incrível que pareça. Quem fala muito sobre isso é o professor Pierluigi Piazza. Tá, okay? Ele fala muito sobre isso. Eu vou deixar na descrição do vídeo, vou deixar um link do vídeo que ele fala sobre isso aí, sobre escrever, né? Já se foi, né? Que Deus o tenha. Ele andou muito na região ali de São Paulo, de Osasco, né, professor? Que coisa, né? Engraçado. Então, meus amigos, o que eu digo para você? É um livro muito bacana, muito interessante, juntamente com esse outro aqui, ó, né? Que vale a pena você ter aí. Você que está na sua biblioteca da universidade aí, da sua escola, vai saber. Esse livro é de suma importância. Você vai fazer uma monografia, você vai fazer uma monografia TCC para a faculdade. Alguns colégios técnicos estão exigindo também um trabalho acadêmico desse tipo aí, mais simplesinho, mas também estão. Vai lhe servir também. Você está fazendo uma dissertação, vai lhe servir. Você está fazendo uma tese de doutorado, vai lhe servir também. Então, eu recomendo aqui, você, meu amigo, minha amiga, né, esse livro é um clássico, no meu modo de entender,
dentro da academia, é um clássico, né, que vai te direcionar juntamente com esse aqui, o professor Antônio Joaquim Severino. Esse aqui é um dos feras nesse tipo de metodologia também, tá ok? Um outro livro que eu gostaria de indicar aqui para vocês, já que estamos aqui, né? É um livro que eu gostei muito, estou gostando muito, estou amando. É esse livro aqui, ó. Estudos de Língua Portuguesa, Gramática. Né? Não sei se eu já indiquei esse livro aqui, acho que não, eu já dei uma olhada, eu não indiquei. É Douglas Tufano. Olha, gostei muito aqui deste livro aqui, Estudos da Língua Portuguesa, Gramática. Aqui tem tudo que você precisa saber sobre a língua portuguesa e os exercícios são bem didáticos, bem acessíveis também, muito interessante. Então, Estudos da Língua Portuguesa, Gramática, Douglas Tufano. Então você faça o seu próprio trabalho, não faça plágio, se dedique a isso, né? Leia realmente os livros, faça os fichamentos dos livros, anote, realmente faça tudo esse caminho, que você que ganha com isso. Porque se você passa por isso, vai ser uma etapa, essa metodologia científica, você vai levar para a vida toda. Está compreendendo? Você vai levar esse ensinamento para a vida toda. E depois de você estar, e fale sobre aquilo que você gosta, né, que despertou a curiosidade. Outro ponto aqui que eu gostaria de tocar aqui, você, meu amigo, minha amiga, é o seguinte: quando você domina isso aí, você vai se utilizar do método, da metodologia. Quando você vai chegar num nível que você supera o método, ou seja, você não é escravo do método, você consegue dar margem para você ter a sua liberdade ali. Compreendeu o que eu quero dizer? Então, por exemplo, você está dirigindo o seu carro. Quando você está aprendendo, existe o instrutor da autoescola, que tem uma metodologia que vai lhe ensinar para você como você deve fazer. Então, a princípio, você fica olhando lá a troca do câmbio ali, o pé na embreagem, né? O pé no freio, no acelerador, você vai, né? De tanto fazer isso, vai chegar um dia que você vai fazer automaticamente, sem muito pensar. Então, você vai ter o pensar científico, o pensar acadêmico, e você não vai ficar escravo do método, e vai se utilizar dele. Compreendeu onde eu quero chegar? Isso, você vai ficar... Não, sabe aqueles trabalhos que você vê que é muito técnico, muita retórica, pouco conteúdo. Realmente é isso aí, mais ou menos isso. Então, você vai se libertar um pouco disso, né? A academia, às vezes, né, vamos dizer assim, os trabalhos estão muito repetitivos, não tem nada novo no front. E você vê que tem muito... Volto a assistir aqui, infelizmente, você que é professor universitário, a luta que vocês fazem, professoras, né? Vocês aí fazem para combater o plágio, não é fácil, né? Às vezes vocês são colocados em certas situações ali que não é complicado, não é verdade? Enfim, mas é isso aí, fica essa sugestão. Como se faz uma tese, Humberto Eco. Metodologia do trabalho científico, diretrizes para um trabalho didático científico na universidade, de Antônio Joaquim Severino. Isso aqui é um best-seller aqui do Brasil também. E outro livro, para encerrarmos, Estudos da Língua Portuguesa, Gramática, Douglas Tufano, editora Moderna. Tá vendo aqui, ó? Muito bacana esse livro aqui, fica de recomendação para vocês aí. Tirem proveito aí, muito obrigado pela sua confiança. Inscreva-se no nosso canal. Duvide de tudo, depois duvide da dúvida. Estude hoje, porque amanhã pode ser tarde. Até mais, tchau.